Boa noite. Na edição de hoje, a gente entrevista Erison Natécio, sócio fundador da TS2 Pesquisas. E mais, Câmara de Mossoró encerra ano legislativo, votando mais de 20 projetos. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, a você em toda a região, atento aqui à nossa entrevista de hoje, que é com Erison Natécio, sócio fundador da TS2 Pesquisas. Agora, no dia 15 deste mês de dezembro, a gente divulgou mais uma pesquisa estadual TCM-TS2. A gente trouxe os dados, mas a gente hoje apresenta a análise com ele, que viu todos os dados, viu todos os números, e você de casa confere essa análise conosco. Claro, a gente fala aqui do ponto de vista dos números, das informações. Politicamente, eu quero que você aí também mande a sua mensagem. O que você achou aí dessa pesquisa? É a terceira da série histórica, julho, outubro e dezembro, já nessa preparação para as eleições de 2026. Interaja conosco, mande a sua mensagem no Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 988028941. Bem, vamos já iniciar aqui o nosso programa, mas trazendo informações da Câmara de Mossoró. Pois é, a Câmara de Mossoró finalizou, na quarta-feira, dia 17 de dezembro, os trabalhos legislativos deste ano de 2025. Acompanhe a reportagem. A Câmara Municipal de Mossoró encerrou nesta quarta-feira o ano legislativo. A sessão contou com boa presença do público. Os vereadores destaques em 2025 receberam as premiações antes do início da primeira sessão. Tiago Marques e Caio Freire empataram em primeiro lugar e dividiram o prêmio principal. Isso é uma grande oportunidade para poder a gente mostrar cada vez mais o trabalho que tem sido feito. Eu nunca me dei esforço para trabalhar pelo povo de Mossoró, seja na área municipal, estadual, federal, ou seja, tem serviços que chegam a Mossoró de várias instâncias. E nós, como representantes do povo, nossa obrigação é ir buscar esse serviço. E eu estou muito feliz hoje em receber esse prêmio, porque o nosso mandato verdadeiramente, esse ano de 2025, deu uma grande contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade e das políticas públicas que vêm para melhorar a vida do povo. Líder da situação, o vereador Alex do Frango foi o parlamentar com o maior número de projetos enviados neste ano. São proposições, são requerimentos, são projetos de leis, são ofícios, Então isso mostra, aí que nós viemos com toda a vontade de trabalhar, Trabalhar pelo esse povo, pelas pessoas que mais precisam. Eu tive 8 anos nesta casa, eu já estou no 9º ano, 2 mandatos, estou indo para o 3º. É a primeira vez que eu tenho a honra de receber esse troféu. Com o maior tempo de fala nas sessões durante o ano, o vereador Jailson Nogueira fez um balanço do primeiro ano de legislatura. Eu sou o terceiro vereador mais produtivo, com 302 projetos, emendas e requerimentos, indicações, para que possamos pedir informações e possamos fiscalizar o município. Esse aqui é verdadeira a função do vereador, fiscalizar a gestão municipal. O presidente da Câmara, Genilson Alves, avaliou o primeiro ano de gestão na Casa Legislativa e citou ainda projetos importantes que foram discutidos. Então, tudo que nós fazemos aqui está sendo agora respaldado a nível Brasil por uma das maiores instituições que fazem esse reconhecimento. Também fomos reconhecidos com a medalha top do Legislativo. Criamos o programa Câmara Popular, que eu costumo dizer que são 4 eixos de oportunidades. 4 eixos de atuações que geram oportunidades: cidadania, cultura, empreendedorismo e cultura. Então, é um contexto diferente, é o primeiro modelo a nível Brasil que está deixando a Câmara cada vez mais próxima da população. E agora, recente, nós fomos reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que é o órgão que fiscaliza as instituições Câmara e Prefeitura. Nós fomos reconhecidos agora com selo ouro
em transparência. Na última sessão do ano, além das premiações para os vereadores, também foram discutidos projetos, sejam eles feitos pelos vereadores e também propostas enviadas pelo Poder Executivo. Dentre elas está, inclusive, uma lei que mudaria o regimento da Guarda Civil Municipal aqui do município de Mossoró. Outra pauta discutida na Câmara foi a de uma cessão de um terreno no bairro Sumaré para o Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte. Parte da classe esteve no plenário e comemorou o resultado. Próximos passos somos justamente a gente efetivar esses projetos, né? Apresentar um projeto arquitetônico para a categoria, até para a Prefeitura aqui de Mossoró, com uma satisfação e agradecimento pelo que ela fez. E eu pretendo que, no máximo, nós pretendemos, né, em no máximo 2 anos, isso já está funcionando em pleno vapor, né? A gente vai começar segmentando o projeto, né, com um projeto segmentado, e a gente espera a conclusão total em até 2 anos. Eu posso dizer que foi a sessão mais longa do ano, porque começou de manhã e só veio finalizar agora, à tardezinha, depois do jogo do Flamengo. Então, realmente foi uma sessão que teve a ordinária e teve também a extraordinária. No próximo bloco, a gente vai trazer informações da sessão extraordinária que aconteceu na tarde dessa quarta-feira também. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Erison Natécio, que é sócio fundador da TS2 Pesquisas. Erison, boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. Teve divulgação de mais uma pesquisa, TCM-TS2, pesquisa estadual. E a gente observando, né? Vamos já entrar aqui nos dados, nós já temos aqui as informações na tela. Antes de a gente ouvir o boa noite aqui do Erison, vou acessar a pesquisa, botar aqui na página justamente do quadro geral, para mostrar para você que nos acompanha que foram 3 pesquisas estaduais neste ano de 2025, o segundo semestre, julho, outubro e dezembro. Erison, o que isso representa para a compreensão do eleitor, do político, sobre a corrida eleitoral do próximo ano? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos os telespectadores do Grupo TCM Telecom, a turma que nos acompanha no canal ou na internet, no YouTube. É um prazer estar aqui com você, avaliando pesquisa eleitoral, que é o que a gente gosta, né, Vonúvio? A gente sabe que política motiva, apaixona, e analisar a política a partir de um instrumento científico como a pesquisa é mais apaixonante ainda. Essa pesquisa divulgada agora no dia 15 faz parte de uma série histórica produzida pela TCM-TS2, que mostra o retrato do cenário da conjuntura eleitoral agora na pré-campanha, né? Na pré-campanha de 2025, porque 2026 também tem pré-campanha. E eu sempre destaco a importância de uma série histórica, porque o sucesso de uma eleição, o candidato A, B ou C, ser eleito para determinado cargo, é um filme, né? A história de vida dessa candidatura é um filme. E nós contamos frame a frame como que esse processo ele acontece. Então, neste filme, que será as eleições de 2026, a TS2 e o Grupo TCM Telecom estão contando quadro a quadro uma história, uma bela história que vai servir para entrar para os anais da política do Estado, mas também e principalmente ajudar o cidadão a definir o seu voto, a entender a conjuntura política do nosso Estado e ajudar, auxiliar na definição do que ele vai considerar o que é melhor para o nosso Estado, para a nossa sociedade. Essa pesquisa está na íntegra, lá no nosso portal, tcmnoticia.com.br. Você vê lá a aba política, quando você clicar já vai aparecer os dados gerais e os específicos, né, que foram divulgados. Vamos mostrar na tela? Tem como aí a gente colocar na tela? Aí, ó, são dados da pesquisa, agora de dezembro. As entrevistas foram realizadas de 9 a 13 de dezembro, foram 1.870 eleitores entrevistados, 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos da margem de erro. E a gente já vai aqui para a pesquisa, mostrando aqui as cidades. Erison, me diz uma coisa, aqui nesse quadro cidades, só para a gente ir para um intervalo, qual é o critério de escolha dos municípios, hein? Porque foram 70 municípios avaliados, dos 167 do Rio Grande do Norte.
Qual é o critério utilizado pela TS2? Perfeito. É uma excelente pergunta, Vonúvio, porque às vezes o eleitor, o jornalista, o blogueiro não entende e é sempre importante a gente esclarecer. Nós usamos uma metodologia que respeita a densidade eleitoral de cada município. A distribuição dos questionários ela é de acordo com essa densidade na microrregião. Então, vou citar um exemplo. Na microrregião de Mossoró, nós escolhemos Mossoró, Baraúna e Areia Branca, que são as cidades com maior densidade eleitoral, certo? Para fazermos as entrevistas. E sorteamos as cidades com menor número de eleitores para manter também a aleatoriedade do instrumento. Por que nós fazemos isso? Porque é impossível pensar uma pesquisa no Rio Grande do Norte sem entrevistar Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo, Macaíba, que são as cidades com maior população, com maior eleitorado. Então, a gente respeita essa representatividade do eleitorado nessas grandes cidades, mas também sorteia alguns municípios para entrar e compor o conjunto de municípios. Nesta última pesquisa, nós fizemos entrevista em 70 cidades. Isso é uma grande amostra, né, em número de municípios, que vai fazer com que a gente consiga expandir ainda mais a atuação da TS2. Então, resumidamente, nós respeitamos a representatividade das cidades com maior densidade eleitoral, ou seja, com maior número de eleitores, e também sorteamos nas microrregiões cidades que eventualmente precisam ser visitadas. Então, por exemplo, vamos dizer que Upanema já foi visitada várias vezes, aí a gente vai sortear Campo Grande, ou Messias, ou Janduís, que são cidades ali circunvizinha. Então, para a gente permitir que outras cidades também entrem na pesquisa e a gente possa entender como que pensa, o que motiva o eleitorado daqueles municípios. A pesquisa ela não é estática, mas ela respeita a densidade eleitoral dos maiores municípios do nosso estado. Bem, antes de a gente voltar aqui, a nossa entrevista com o Herisson, nesse dia, né, de encerramento dos trabalhos da Câmara de Mossoró, como a gente mostrou no bloco anterior, foram convocadas sessões extraordinárias e, juntando tudo, foram 21 projetos aprovados, incluindo a LOA, que é a Lei Orçamentária de 2026. O nosso jornalismo vai preparar uma reportagem sobre este assunto, mas a gente ouviu vereadores sobre este assunto, né, sobre estas votações. Acompanhe. Primeiramente, é um absurdo que todo ano o prefeito deixa para enviar para essa casa vários projetos de lei para ser votado no último dia da sessão. Resultado disso, 15 projetos de lei já foram votados hoje, dentre eles projetos complexos que interferem na vida da população. Por exemplo, Código Tributário. O que é isso? É você, contribuinte, pagar mais tributos. E aí vou dar um exemplo disso. Você compra um imóvel na planta e quer transferir para outra pessoa, então vai pagar um imposto como se esse imóvel já tivesse sido construído. Os projetos são votados nas correrias e sem dar debate. É por isso que ele é colocado no último dia da sessão, tirando da população o direito ao diálogo, ao debate, votando projetos hoje desse tipo, quando for no próximo ano, esses tributos já vão estar valendo. Então, é uma série de prejuízos para a população. A autonomia da Guarda Civil Municipal, de certa forma, ela vai ser retirada, né, porque os inspetores e os subinspetores que antes eram escolhidos por um concurso interno, agora vai ser prerrogativa do prefeito Alisson. Onde tiver multa para aumentar, a prefeitura aumenta. A prova disso é que a alteração no Código de Obras e Edificações aqui no nosso município, uma multa que antes era de R$1.000, agora custa R$30 mil, de 30 mil a 50 mil reais, viu? Eu chamo isso, sabe de quê? De má-fé legislativa. O executivo colocar um projeto aqui em cima da hora e se beneficiar porque tem a maioria dos vereadores aqui na Câmara e aprovar o regime de urgência. A população de Mossoró não merece isso. A população de Mossoró merece que seja bem representado, que nossas decisões aqui sejam realizadas aqui com calma, com estudo e com paciência. Hoje foi um dia muito positivo para Mossoró. Nós apreciamos vários projetos de lei
e todos beneficiando diretamente a nossa população. Vários projetos para a educação, como por exemplo, nós criamos a necessidade de ensino da Constituição nas escolas de ensino fundamental. Nós também tratamos aqui da história e geografia da cidade de Mossoró para ser ensinada, aqui, fortalecendo a nossa identidade. E agora, por último, nessa última sessão extraordinária, nós aprovamos 3 importantes projetos. 2 deles relacionados à Guarda Municipal, no qual, a partir de agora, já em dezembro, vai ter um aumento de 7%, e além disso serão diárias operacionais que são superiores, inclusive, aos valores pagos pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Além disso, tive um grande prazer e satisfação de aprovar hoje aqui na Câmara um projeto de lei que veio do Executivo, uma parceria minha, do mandato Tiago Marques, com o prefeito Alisson Bezerra, do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Juventude. Aí você me pergunta, Tiago, que fundo é esse? Para que serve? Ele serve para poder perpetuar, ou seja, deixar perene, fazer com que nunca encerre um programa tão importante que é o Jovem do Futuro. Tá aí. E além destes projetos, foi aprovado também a criação de 57 novos cargos para a saúde, o que vai possibilitar novas convocações dos aprovados do recente concurso da saúde aqui de Mossoró. Ainda na saúde foi enviado o projeto que cria o Investe Saúde, que garante recursos para reforma e pequenos reparos em UBSs e nas UPAs. Tem também o pacote que inclui, neste pacote, né, de leis, inclui aí a modernização do programa Mossoró Digital, que vai assegurar que todos os processos da Prefeitura sejam eletrônicos com total transparência. A cidade de Mossoró será pioneira no estado como primeiro ente público 100% digital. E na área cultural, o prefeito encaminhou o projeto de lei que inclui o Festival Mossoroense de Arte e Cultura nas escolas aqui do município de Mossoró, além do projeto que cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Juventude, como você viu aí, o vereador Tiago Marques. Bem, assunto que a gente, claro, vai voltar a falar aqui no nosso cenário político. Vamos voltar aqui com o Erison Natécio. E já na tela, nós temos aqui a série histórica da pesquisa TCM-TS2, Governo do Rio Grande do Norte. Nós temos aqui as linhas, né? Essas linhas aí que são bem famosas aqui na divulgação dos nossos levantamentos. E a gente vê aí o cenário que possivelmente vai se repetir nas urnas em outubro do próximo ano. Alisson Bezerra, Cadu Xavier e Rogério Marinho. Alisson na linha azul, Rogério Marinho na linha verde e Cadu Xavier na linha vermelha. Os candidatos, eles mantiveram praticamente o mesmo percentual, né, dentro da margem de erro, né, de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos, só que houve um crescimento quando a gente vai fazer o comparativo de julho para dezembro, apenas do candidato Cadu Xavier. Erison, esse momento aqui político, como é que ele é avaliado justamente pelos pré-candidatos? Olha, Vanúvio, os candidatos na corrida para o governo do estado, eles têm hoje um grande desafio que é o prefeito Alisson manter os excelentes números que ele tem, inclusive com possibilidade de crescimento, porque tem baixa rejeição e não é tão conhecido no restante do estado. O pré-candidato Rogério Marinho, senador da República, ele precisa fortalecer e ampliar a sua base na direita, vinculando o seu nome fortemente ao ex-presidente Bolsonaro, porque Bolsonaro tem um capital eleitoral no estado do Rio Grande do Norte, só que ele precisa também furar essa bolha, porque essa bolha por si só não vai ser suficiente para levá-lo ao segundo turno em um cenário de maior destaque do prefeito Alisson Bezerra. Do mesmo jeito que o pré-candidato Cadu Xavier, ele cresceu, numericamente não parece muito, mas é um crescimento relevante, considerando o ponto de partida dele, e ele vai tentar polarizar, radicalizar, junto com a imagem, né, atrelando a sua imagem à imagem do presidente Lula, que tem um capital eleitoral também muito forte no estado do Rio Grande do Norte. Hoje, o prefeito Alisson desponta com uma maioria muito grande frente aos outros candidatos e muito provavelmente, pelos números, se os números continuarem na tendência que se mostra, o prefeito deve estar no segundo turno, caso não aconteça nenhum tipo de sobressalto. Ainda está muito cedo, eu disse pela manhã em entrevista na 95 que nós temos um número muito grande de indecisos, mais de 30% responderam, fizeram citações não nominais, então ou não quiseram responder, ou não sabiam responder, ou votariam em branco, nulo ou em ninguém. Então isso demonstra que muita coisa pode e deve acontecer
mas pelas tendências que estão se montando a partir de hoje. O prefeito Alisson realmente desponta como fortíssimo candidato, Cadu Xavier crescendo ali na faixa da esquerda e o Rogério Marinho se consolidando como alternativa da direita. Eles precisam intensificar a sua pré-campanha porque, como diria um grande amigo meu, política, quando a gente bate o olho, a coisa muda e de repente você que estava em uma posição confortável se vê numa posição de ser, vamos dizer assim, excluído de um processo de segundo turno, por exemplo. Herisson, quando a gente observa uma pesquisa como esta, a gente está vendo o nome Alisson, Cadu e Rogério. Isso falando dos principais candidatos hoje, né, ou pré-candidatos ao governo do Estado. Quando a gente vai falar também sobre os que concorrem ao Senado, a gente também fala sobre nomes. Stevenson, Zenaide, Álvaro, Fátima. Então a gente cita nomes. O que vai acontecer a partir de abril do próximo ano, possivelmente, a gente vai avaliar não apenas o nome, mas a conjuntura, né? As alianças, os acordos que foram feitos, construídos. Hoje, então, a gente observa que esses nomes, né, tendo em vista que a gente está analisando o nome, né, o eleitor está vendo o nome, haverá alguma mudança significativa, por exemplo, quando a gente vai aqui já para o segundo turno, porque a gente está avaliando, vamos mostrar aqui na tela, que foram vários cenários avaliados. Tem a liderança de Alisson contra Cadu, né, batendo aí os 43% com Cadu, 41% com Rogério Marinho e também passando dos 40% com Álvaro Dias. Então a gente está avaliando aqui nomes, né, está vendo nomes. A partir das conjunturas, Herisson, isso poderá trazer algum diferencial, né, as junções ou as divisões para o próximo ano? Esse resultado, por exemplo, que a gente observa aqui do segundo turno, Cadu perdendo para Rogério Marinho, né, esquerda versus direita, o Cadu ganhando para Álvaro Dias. Enfim, a conjuntura poderá sofrer alterações na sua observação? Sim, Onúvio. Na verdade, a conjuntura deverá sofrer alterações. Hoje nós estamos analisando uma pesquisa que tem implicações de ordem eleitoral. Mas as implicações de ordem eleitoral, ou seja, a intenção de voto, a predileção, o desejo pelo voto, a paixão ou a intransigência do voto, é movido por vários fatores. Um deles, que eu acredito que seja a sua principal provocação aí na pergunta, são as articulações de ordem política, os palanques a serem montados. Nós estamos percebendo que o Rio Grande do Norte, pela pesquisa, está tendo uma preferência mais ao centro. E aí, quando eu digo centro, não é aquela dinâmica de centrão, é mais ao centro no sentido de que a esquerda com o Cadu e a direita com o Rogério Marinho estão muito bem colocados do ponto de vista político, mas o prefeito Alisson Bezerra está surgindo como alternativa para essa radicalização, essa polarização. O desafio do prefeito Alisson é ter um bom palanque, ter uma articulação política que garanta para ele sustentação e crescimento do seu enorme potencial eleitoral. Já Cadu Xavier precisa se viabilizar como candidato de Lula, ele precisa que Lula diga: Cadu Xavier é o meu candidato ao governo do Estado, algo que não foi dito ainda pelo presidente da República. Coisa que já foi dito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com o candidato Rogério Marinho. Bolsonaro veio ao Rio Grande do Norte e disse que Rogério Marinho era o seu candidato ao governo do Estado. Então, todas essas articulações vão influenciar no aspecto eleitoral. Se Alisson vai ter um palanque com muitos deputados federais, estaduais, com bons senadores, isso o tempo vai dizer, mas certamente isso vai influenciar positivo ou negativamente em todas as candidaturas. Então, fundamentalmente, hoje, uma das missões, além de se manter na intenção de voto, é formar palanques políticos para dar solidez à sua candidatura. Mas vamos já para a tela. Você já está na expectativa para saber que cruzamento é este. A TS2 não é aquela pesquisa só de PDF ou de print, né? Que se divulga no WhatsApp. Na verdade, um trabalho muito minucioso e robusto, né? Que você compreende bem essa cena. Olha, esse cruzamento aqui não está lá no portal, viu? Sei nem se Edson vai disponibilizar. Então, aqui é o momento de você conferir
este cruzamento interessante. Herisson, o que você preparou aqui para a gente entender essa corrida as 2 vagas ao Senado no próximo ano? Vamos lá, Vonúvio. As assessorias, elas ficam ouriçadas quando a gente expõe esses dados. Primeiro, é importante frisar que isso é um compromisso da ATS2 e do Grupo TCM com a transparência. Então, as nossas pesquisas, elas são transparentes, imparciais e nós proporcionamos à população o acesso à informação que normalmente é uma informação privilegiada para para os políticos. Neste quadro, nós temos na tela da esquerda, no gráfico da esquerda, o primeiro voto e na direita o segundo voto para o Senado. Se você clicar, Vonúvio, no gráfico, na barra de Stevenson Valentim, nós vamos saber quem votou no primeiro voto em Stevenson Valentim, em quem vota no segundo voto. Então, Stevenson Valentim está casando o voto dele muito mais com Álvaro Dias. Aí a miopia não me permite, mas 20%. 20,9%. Né? Então, hoje, nós temos o eleitor de Stevenson visualizando em Álvaro Dias o seu provável companheiro de chapa. Tem uma margem muito grande de indeciso ou de pessoas que votam branco, nulo ou não vai votar em nenhum, certo? Mas hoje, Álvaro Dias, até mesmo por conta do anúncio, né? Eles deram depoimentos na imprensa que muito provavelmente a chapa seria Rogério Marinho, Stevenson Valentim e Álvaro Dias para o segundo voto, para a segunda vaga. Então, a gente já nota esse desenho de que o eleitor de Stevenson visualiza em Álvaro o seu segundo voto. Zenaide Maia vem numa segunda posição, mas tem esse detalhe. Se cruzar em Fátima, nós vamos ver também, se clicar, melhor dizendo, em Fátima, nós vamos perceber que o segundo voto do eleitor de Fátima vai muito mais para a Zenaide Maia. Então, ainda existe uma ligação, é aquele voto lulista, aquele voto, né? Zenaide é a vice-líder do governo do Senado Federal. Então, ainda existe uma ligação muito forte do voto da governadora Fátima Bezerra, pré-candidata ao Senado, com a senadora Zenaide Maia. Mas também começa a aparecer essa ligação aqui do voto casado com Jean Paul, né? Que praticamente foi logo após que ele decidiu que ia concorrer ao Senado pelo PDT e já aparece essa pontuação aí do voto de Fátima com o Jean Paul, né? Com o Jean Paul Prats. E o próprio Carlos Eduardo, que na Grande Natal tem uma força que não é uma força a ser desprezada. Então, nós não temos ainda, Vonúvio, as chapas formadas, né? Nós sabemos que Zenaide é candidata à reeleição, do mesmo jeito que Stevenson. O PT tem o nome da governadora Fátima, mas ninguém ainda fechou questão com ninguém. Então, esse voto aí é importante para a gente ver. Por exemplo, o Álvaro Dias, o eleitor de Zenaide, né? O eleitor de Zenaide vota mais em quem? A gente já nota que o eleitor de Zenaide vota em Fátima, né? Aquela coisa do eleitor de Fátima vota em Zenaide, o de Zenaide vota em Fátima, mas Zenaide tem muito voto com Stevenson Valentim. Então, esse desafio vai ser, vamos dizer assim, o X da questão para o resultado final do pleito. O eleitor talvez não esquece que eles são senadores de mandato, né? De mandatos, e eles têm essa ligação política também de emendas, né? Dessa participação direta com o eleitor. Então, essa ligação deles não é tanto ideológica, né? Talvez pelos mandatos, né, Herisson? Isso. Clica aí em Álvaro Dias para saber se existe reciprocidade. O eleitor de Álvaro vota mais em Stevenson Valentim, mas o eleitor de Álvaro também se identifica muito com o eleitor de Carlos Eduardo. Então, o eleitor de Álvaro em Natal, e repito o que eu falei no programa do meio-dia, Carlos Eduardo e Álvaro Dias foram prefeito e vice-prefeito respectivamente. Foram eleitos para a prefeitura de Natal conjuntamente. Então, ainda existe aquela identificação do eleitor de Álvaro com o de Carlos e vice-versa. Então, o que Carlos Eduardo vai interferir nesse pleito nós ainda não sabemos, mas já percebemos que ele não é um pré-candidato a ser desprezado porque tem ainda alguma força. Resumo da ópera. Se e somente se os palanques, a esquerda e a direita e o centro, não definirem logo as suas chapas, é possível que esse movimento de casamento de voto ele seja mais difícil na reta final, porque será um trabalho mais complicado. Quanto mais se aproxima da eleição, mais fica complicado
trabalhar na cabeça do eleitor esse tipo de composição. Notadamente, aquele eleitor que vota em Fátima e Zenaide. Se Zenaide não sair com Fátima, como que vai ficar aquele eleitor que tem semelhança e similaridade, numa perspectiva semiótica, vê Fátima Bezerra e Zenaide no mesmo espectro político, né, de apoio ao governo Lula. Então, são várias questões que vão orientar a formação dos palanques e vão ajudar o eleitor a definir o voto ou o não voto. Vamos lá, seguindo aqui, para a gente mostrar Álvaro Dias, né? Agora, o voto, quem votou, quem fez a opção no primeiro voto para Carlos Eduardo, está, sim, ali votando em Álvaro Dias muito mais, né? 27%. E Coronel Hélio, está casando com quem esse voto de Coronel Hélio? Com Stevenson Valentim, que é o sonho dele, né? A vontade dele é de ter esse casamento aí para o próximo ano. Tem essa divisão aqui por região também, é isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Tem que desativar o gráfico verde, clique fora do gráfico. Tá, pronto, aqui assim. Você tira fora, clique fora do gráfico verde, isso, pronto. Aí nesse filtro, aí o Erison separou aqui por regiões, né? Agreste, Central, Leste e Oeste. Veja a região leste, como que está a região. Que é a região lá da capital. Grande Natal. Isso, da capital. Quando você clicar, já clicou? Cliquei. Aí clique em Stevenson Valentim, só para a gente ver um detalhe. Stevenson Valentim. Na Grande Natal, o percentual de casamento de votos de Stevenson aumenta com Álvaro Dias. Então, o que a gente já pode concluir? Que existe um movimento na região leste do estado de formação, de compreensão de que a chapa Stevenson e Álvaro será formada e o eleitor já começa a visualizar isso e representar isso na intenção de voto das pesquisas. Vamos clicar em Fátima para saber como que Fátima está na região leste. Fátima Bezerra. Fátima Bezerra, ela casa o seu voto com Zenaide Maia, né? E com os demais candidatos fica ali um número mais baixo, tem muito indeciso ainda. Então, na região leste, Fátima Bezerra casa com Zenaide Maia. E Zenaide casa com Fátima, só que numa proporção menor do que Fátima casa com Zenaide. A pergunta que a articulação política vai fazer, né, nós temos que dizer ao nosso eleitor, o eleitor de Fátima, que não vote em Zenaide, que o nosso candidato vai ser Jean Paul, ou vai ser Carlos Eduardo, ou vai ser um outro candidato. Então, toda essa articulação ela vai ser feita no decorrer de 2026 e esse tipo de pesquisa faz com que a população entenda como o jogo está sendo jogado e os assessores devem ficar um pouco chateados porque isso é informação privilegiada, né? Isso é estratégia política. Então, o nosso compromisso de transparência é trazer todas essas informações e dizer, olha, hoje o eleitor já se vê dessa forma. E os assessores, os políticos que vão lá no portal TCM Notícia, clica, abre o dashboard e explorem a pesquisa, que é de graça, né, Vonúvio? Isso. Está lá aberto para todo mundo, qualquer cidadão, qualquer eleitor, qualquer político, qualquer assessor pode acessar a pesquisa e vai ter informação com transparência e isenção. E lá ver a série histórica, porque a gente não é uma pesquisa, é a série histórica das pesquisas que vão contribuir com o trabalho de vocês. Erison, vamos só trazer aqui lá na região leste, Álvaro Dias, aí fechando essa parceria de votos com Carlos Eduardo, né, 24%, e Stevenson Valentim, e o Carlos Eduardo aí fechando com o Álvaro Dias nessa ligação muito São mais quase siameses. pelo passado, né? Esse passado que ainda os une. Quem olha a pesquisa não imagina que eles estão brigados, né? Exatamente. Carlos Eduardo e Álvaro Dias estão ali entre farpas e flechadas. Isso. Então, por mais que eles estejam aí com esses dissabores da convivência, o eleitor ainda tem no seu imaginário a relação dos dois como uma relação muito próxima. Bem, nós temos aqui na região oeste... Peraí. Fora do gráfico. Eu tenho que clicar aqui fora do gráfico e... Opa! Aqui. Isso, pronto. Não, clica ao lado da barrinha. Ao lado da barra aqui. Fora do gráfico. Pronto, isso. Aqui. Bem, vamos para a região oeste. Aqui. Bem, na região oeste, aqui nós, Stevenson Valentim... Casa mais com Zenaide Maia. Casa com Zenaide Maia, né? 16%, 10% Álvaro Dias. Exato. Já muda a conjuntura. 10% Coronel Hélio, ó. Exatamente. Muda a conjuntura. Na região oeste.
Fátima Bezerra, casando muito mais aí com Zenaide Maia, 32,6%. Zenaide Maia casa com Fátima Bezerra e Stevenson Valentim. Vamos aqui para Carlos Eduardo, Álvaro Dias, Zenaide, Álvaro Dias, Fátima Bezerra, ó. Álvaro Dias. Sim, aqui nessa região. Interessante. Nessa Álvaro região, Dias. Álvaro Dias está casando com Fátima Bezerra. Coronel Hélio com Álvaro Dias. E Stevenson Valentim. Stevenson. Muito interessante porque em cada território, em cada região ou micro-região, nós trouxemos das regiões, porque a margem de erro é menor, a oscilação é menor, mas podemos perceber que o jogo está sendo jogado, mas ainda não com a intensidade que deveria. Bem, só voltando aqui para a gente, Erison, esse gráfico que a gente viu agora há pouco, ele mostra ali como é que eu digo, votos válidos, né? Votos válidos do Senado, esses não. são votos gerais. Votos gerais. Votos Primeiro gerais. voto, segundo voto, né? Isso. Quando é que a gente vai ver votos válidos também para o Senado? A eleição majoritária vai ter ou não? Já tem no gráfico, o gráfico de resultado é o primeiro e o segundo os votos válidos. Se você colocar na pesquisa, na completa... Na outra completa, né? Isso, na completa tem lá o resultado, e nesse resultado, tem, inclusive a série histórica, é a soma do primeiro e do segundo voto, desprezando os votos brancos, nulos, e quem não vai votar em ninguém, e também aquelas pessoas que disseram que não sabiam ou não queriam responder. Quando a gente despreza isso, nós temos os votos válidos, certo? Então, aí está. E se você clicar na série histórica, Vonúvio, logo ali abaixo do link, a gente vai ter direitinho como que esse voto evoluiu. Então, Stevenson plana ali nos 32%, a governadora Fátima oscila dentro da margem de erro, mas permanece na casa dos 20%, Zenaide Maia vem em um gráficozinho que tem uma discreta oscilação para baixo, está disputando a terceira vaga, e Álvaro Dias, que passou por um processo de reposicionamento com a entrada ali em outubro, nós tivemos a entrada de Carlos Eduardo e realmente teve um baque no nome de Álvaro Dias, ele caiu, mas ele se reposiciona, inclusive dizendo que o seu nome, né, Rogério Marinho falou que muito provavelmente a chapa seria Rogério, Stevenson e Álvaro, e isso teve um impacto positivo, é o que nós chamamos de fato relevante, foi um fato relevante que impulsionou o nome de Álvaro Dias e, como nós podemos perceber, impulsionou muito na região leste, que é a região da Grande Natal, onde a direita tem uma força expressiva. Então, não à toa foi dito na imprensa que Rogério já tinha uma chapa pré-desenhada com Stevenson e Álvaro Dias. E isso fez com que este fato relevante fez com que Álvaro se reposicionasse e tivesse um crescimento na pesquisa eleitoral. Um abraço aqui para o Gerson Nóbrega, ele dizendo aqui que o levantamento detalhado da pesquisa é show. Um abraço também aqui para você que nos acompanha no WhatsApp, a Fátima. Obrigado, Fátima, manda mensagem aqui. Fátima está questionando com relação à confraternização do Previ, né, rapaz? Não tinha mais senhas lá quando o pessoal foi. Um abraço aqui para o nosso amigo Cosme Roque. Obrigado pela audiência, tá bom? Ele disse que amanhã tem texto de Mãe Rainha, viu? 18 horas. Niel do Sumaré, o Luciano Santos também aqui acompanhando a gente. Valeu, quem manda aqui mensagem é o Luiz Aires. Valeu, Luiz Aires. Você aqui que está interagindo conosco, não há mais tempo, mas boa noite, estou assistindo aqui o Lindenberg, da cidade de Felipe Guerra. Valeu, Lindenberg. Um minutinho, 2026 tem mais pesquisa estadual, Erison Natécio? Tem mais pesquisa estadual e tem a maior cobertura do estado do Rio Grande do Norte, que é aqui com o grupo TCM Telecom e com a TS2 Pesquisas. Imparcialidade, isenção, transparência na informação é o que a gente vai proporcionar na nossa entrega e todo eleitor vai poder acessar a pesquisa e fazer os cruzamentos que desejar para saber qual é o real cenário da política no nosso estado. Erison, para todos os pesquisadores, é assim que chama o pessoal da equipe? Pesquisadores, aplicadores. Os aplicadores. Guerreiros. Quem usa esta farda, né, que bater aí na porta de sua casa, como é que as pessoas devem receber essa turma aí? Oferece logo um copinho de água, porque às vezes o sol está quente, recebe bem, a turma é uma turma preparada, capacitada, que sabe não só aplicar pesquisa, mas entender o processo eleitoral. Às vezes a gente está nas cidades, Vonúvio, aí
Um vereador vai lá, quer que o seu candidato seja citado e tenta cercar o aplicador, e é uma turma muito preparada. Mandar um abraço para toda a equipe da TS2 que vive na luta, faça chuva, faça sol, vai estar lá aplicando o questionário. Obrigado, Erison, seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos, até amanhã, um abraço.